Agora, iremos assistir a uma entrevista que nós realizamos com a desenvolvedora da MEAC, Vilma Vilaroco. Fique atento porque ela tem muitas dicas legais para nos dar. Estamos aqui com Vilma, a desenvolvedora da MEAC, e vamos ter uma conversa para entender melhor essa aplicação e a utilização dessa metodologia. Bem, Vilma, a gente sabe que existem vários métodos e metodologias aplicadas à ergonomia. Então, quando foi e o porquê surgiu essa necessidade da criação da MEAC? Bom, na realidade, essas metodologias em ergonomia, principalmente nos cursos de especialização, elas vinham sendo meio que adaptadas para o ambiente construído. Então, elas não foram pensadas para o ambiente construído, porque como a ergonomia, no seu escopo geral, visa as situações de trabalho, elas foram pensadas em etapas esquematizadas para avaliar as situações de trabalho, a atividade, o esforço, o posto de trabalho. E quando a gente começou a pensar na ergonomia aplicada ao ambiente construído, o que se verifica é que tem muito mais coisa do que esses elementos. O posto de trabalho faz parte da ergonomia do ambiente construído? Faz, porque o ambiente está ocupado com postos de trabalho, com mobiliários, com ferramentas, com maquinários do posto de trabalho. Mas eu precisava ver mais coisa além do posto de trabalho. Eu precisava ver mais coisa no ambiente, porque vocês vão de concordar comigo que tem mais coisa que interfere no ambiente do que a literatura tradicional de ergonomia mostra. Se você pegar um livro tradicional de ergonomia, você vai encontrar na fase que fala ambiente de trabalho, aí ele vai pedir para a gente observar temperatura, ruído, iluminação, às vezes vibração, ambiente toxicológico, quando há problema de toxicidade no ambiente. Mas o ambiente físico tem muito mais do que isso, né? O ambiente tem cores, tem material de revestimento nas paredes, no piso, no teto. Tem as questões de segurança, segurança contra a queda, segurança de uso do ambiente. Tem as questões de acessibilidade, né? Extremamente necessárias, né? Regulamentadas por lei hoje em dia. Então, assim, como é que eu vou trabalhar um ambiente construído observando apenas a situação de trabalho? E a situação de trabalho faz parte da observação do ambiente construído? Faz. Porque o ambiente tem que ser pensado em função da atividade que acontece dentro dele. Tá? Então, assim, eu percebia que alguns estudantes da especialização, principalmente, usavam a AET, usavam a sistematização, SHTM, para observar o ambiente construído. Ou seja, fazia uma adaptação das ferramentas, das metodologias existentes, a AMT também, que é a macroergonomia, para ambiente construído. Então eu comecei a pensar, por que não elaborar um método que seja especificamente pensado para o ambiente construído? E foi assim que surgiu a MEAC. Então, qual a diferença que a senhora pode destacar entre a MEAC e a intervenção ergonomizadora? Olha, a intervenção ergonomizadora é uma metodologia fantástica, né, de avaliação ergonômica. Ela tem assim uma estruturação bonita, assim, muito organizada, mas eu volto à questão inicial. Ela não foi pensada para ambiente construído. Então, ao ser usada para avaliação de ambiente, dá certo? Dá. Dá um resultado bom? Dá. Mas você tem que fazer alguns ajustes. Tem que haver uma adaptação. Tem que haver uma adaptação, é diferente da MEAC, que a gente pensou. As etapas dela falam especificamente ambiente construído, análise global do ambiente, avaliação do ambiente em uso. Então, a gente está falando de ambiente mesmo, na metodologia. A gente sabe que a MEAC, uma das etapas, é justamente a percepção do usuário, né? Onde ele coloca essa percepção como uma das etapas principais. Então, qual é essa importância que a senhora gostaria de destacar de inserir a percepção do usuário nessa metodologia? Olha, eu sou graduada em arquitetura, né? E durante assim, muitos anos, meus anos de formação da faculdade e tudo, o que a gente percebe é que muitos arquitetos fazem os projetos para eles próprios. Eles fazem para atender o que eles acham que é certo, né? Mas eu sempre olho na direção inversa. Quem é que vai morar na casa? Quem é que de fato vai usar Quem vai usar aquele ambiente, né? É o usuário, quem está ali dentro. E as pessoas percebem as coisas de maneira diferente, né? Então, assim, eu preciso entender mais o meu usuário, né? Então,
quando se vai fazer um projeto de arquitetura, a gente monta um programa de necessidades, né? Que normalmente se pergunta e a pessoa, quando é uma casa, diz que quer 3 quartos, Que 2 no nosso caso salas, de design a gente uma chama de cozinha. briefing. É o briefing, né? Que é o programa de necessidade para os arquitetos. Mas isso é muito pouco, né? E a gente sabe da literatura que trata da percepção ambiental e que a gente tem ferramentas, técnicas, metodologias de a gente não se expressar enquanto pesquisador, enquanto especialista, arquiteto no caso, para que não influencie o que o usuário vai dizer, e a gente faz com que as pessoas expressem o que é que ela mais desejaria no ambiente, o que é que mais a incomoda no ambiente que ela usa, o que é que seria ideal num ambiente imaginário para ela. Então, assim, a partir disso, eu consigo entender melhor o que é que o meu cliente quer. E eu consigo colocar, se for um ambiente já existente, sugestões para melhorias que venham a atender melhor aos desejos e percepções daquelas pessoas. A gente sabe que a MEAC foi desenvolvida para avaliar espaços construídos, ou seja, o espaço já está feito e a gente faz essa avaliação. Mas quais seriam as etapas que a senhora pode destacar que a gente possa utilizar na criação de fato de um ambiente, né? No caso de interiores? Tá. Tem uma notícia de primeira mão, né? Que eu acabei de saber agora. Olha. Recentemente, ótimo. né? Eu tenho uma orientanda de doutorado e ela teve assim um insight muito legal no trabalho dela, né? Temos uma colega italiana, uma pesquisadora, a professora Hermínia Taianese, e ela tem uma metodologia que insere a ergonomia no ambiente construído na fase projetual, né? E a gente sempre quis fazer alguma coisa assim. Eu pensei particularmente em planejar um desdobramento da MEAC, porque a MEAC chega até recomendações. Essas recomendações elas servem para corrigir a situação existente, mas servem de parâmetros também para um futuro projeto, né? E eu pensava assim, como fazer esse desdobramento da MEAC, como refazer ou criar mais uma etapa, para trazer também ela mais presentemente para a etapa de criação, né? E recentemente eu tive a oportunidade de estar com essa colega italiana, com a professora Hermínia, e nós pensamos nessa possibilidade, né? E foi hoje essa notícia. Olha, né? De primeira mão. A gente está com um grupo de orientandos ali reunidos em outra sala, e uma de minhas doutorandas, ela está propondo exatamente, uma das partes do trabalho dela é fazer essa conjugação da metodologia da professora Hermínia Taianese com a MEAC, né, que é a minha metodologia, para que a gente tenha um procedimento com foco na ergonomia, em avaliar, sugerir, ver o que é que está errado, levar isso para a fase de projeto, agregando tudo aquilo que ela já sugere na metodologia dela, né, que é assim. Eu até sugiro aos alunos, né, que estão assistindo, pesquisa complementar, que procurem, né, acessar os trabalhos da professora Hermínia. Vai precisar um pouco de inglês, né, porque eles estão em inglês. Ou quem sabe, né, a professora Rafa aqui ajuda vocês nessa tarefa. Ok. É isso, gente. Ficamos por aqui. Espero que tenha sido muito bom para vocês também. Tchau, tchau. Chegamos ao fim dessa disciplina de ergonomia. Espero que para você tenha sido muito proveitoso esses conceitos, essas aplicações, essas metodologias que trouxemos para você, para que você desenvolva da melhor forma possível a sua vida profissional. Estamos aqui para atender a qualquer dúvida e não esqueçam de acessar os fóruns, contribuir para as discussões e praticar os exercícios propostos. Até mais!